Obrigada. Dumas, queria falar, né, com você especificamente, entrar num assunto. A gente estava falando até, inclusive agora há pouco, sobre a desvalorização do real, né? Entre os dias 1º de junho e 1º de julho, o real acabou ficando aí a quarta moeda com maior desvalorização em comparação ao dólar, né? No mesmo período aí a moeda acabou recuando 10,1% em relação ao dólar. A B3 teve, né, apesar de uma saída de investidores estrangeiros nos últimos pregões, a gente teve uma entrada também expressiva, 427 milhões de reais nesse mesmo mês, e a balança comercial também registrou um superávit aí de 8,8 bilhões de reais 8,8 bilhões de dólares, perdão, em junho. Quais motivos que você acredita que possam ainda estar pesando para a gente ter essa desvalorização aí tão acentuada, inclusive, do real? Olha, só uma coisa, em relação à balança comercial, é óbvio que a gente sempre olha o balanço de pagamentos. Mas o fato de você ter um superávit na balança comercial não necessariamente significa que o dinheiro entrou agora. Você tem ainda um prazo para botar esse dinheiro para dentro. Para mim, você tem uma probabilidade aí, ou seja, uma divisão de 65%, 35% de mais fator externo do que fator doméstico. Por quê? Não foi só o real que depreciou nesse ano. Claro, você saiu lá de 4,60, foi para 5,46, etc, 5,40, está voltando um pouquinho hoje, mas a maior parte disso daí, claro, eu tenho o meu problema, nós temos a nossa idiosincrasia, que é o nosso risco fiscal, a PEC das bondades, etc, mas uma grande parte disso daí é o fator externo. É o fator externo que a gente já sabe, é o risco de recessão. Veja, a moeda ela não é neutra no curto prazo. A inflação dos Estados Unidos, 8,6%. O índice de preço ao produtor lá para 6%, até mais, ou seja, não, desculpa, tirando energia e alimento, lá para 6%. Isso é inflação de emergente. Então, o Banco Central, na FONC, na ata da FONC, do Federal Open Market Committee, que saiu ontem, falou, olha, a próxima reunião de julho deve subir de 50 basis points a 75 basis points. Eu ainda acho que seria 75 basis points, porque a despeito de uma coisa é você controlar a inflação no Brasil, que é um pouco mais difícil. Por quê? Porque o Brasil ainda é um país indexado. Você tem uma indexação que prejudica preços administrados, você já tem preços administrados, indexação que prejudica, limita um pouco o impacto da política monetária, porque você tem esse aspecto inercial. Por outro lado, você está muito behind the curve. Não adianta você deixar 1,5 a 1,75 com uma inflação rodando a 8,6, apesar que uma política monetária contracionista, que eu te falei, dá mais impacto. E o que pensou o mercado? Com essa possibilidade de recessão mundial, que eu acho um pouco exagerado, eu acho que é um crescimento bem menor, mas recessão mundial não, e o risco da crise da Ucrânia, a volta dos lockdowns eventualmente na China, é um vai e vem na China muito louco, né? Isso traz incerteza cada vez maior para semicondutores e para a cadeia logística. E aí o mercado, os investidores acabam fugindo para o dólar. Tanto é que ontem mesmo, hoje, o DXY, o DXY, que é uma cesta de moedas comparada com o dólar canadense, libra esterlina, Japanese yen, o euro, Swedish krona, se eu não estou enganado, está em 107, 106,99. Então, está existindo uma fuga de investidores para o dólar. Tanto isso é verdade que se você pegar o 10 anos UST Bond, o yield dele caiu, chegou no máximo de mais ou menos 3,5 para 2,89. Ora, a gente sabe, quando o yield cai é que o PU subiu. O PU subiu porque está todo mundo comprando. Todo mundo comprando, então o yield, o imply yield acaba caindo. E aí você vê, não é só o Brasil que teve a depreciação de sua moeda. Isso é equivocado. A libra esterlina depreciou nesse ano, ou seja, desde julho de 2021, o euro depreciou, o dólar canadense depreciou, o dólar australiano depreciou numa faixa aí de 14%, 21%, e mercado emergente, se a gente for falar, o peso colombiano depreciou, o peso chileno depreciou, o sol peruano depreciou, o peso mexicano não depreciou muito, a Argentina nem se fala, foi quase 100%, ainda mais agora colocando a grega Batakis, a Silvina Batakis, o negócio está mais
perigoso ainda, e a lira turca também chegou a depreciar bastante. Então é um fator aí que 65% dá-se fator externo. Mas, como desgraça pouca, se a gente pensar também é bobagem, todos os países têm as suas idiosincrasias, assim como você tem na Argentina, você tem na Turquia, você tem na África do Sul, nós temos no Brasil da PEC das Bondades. A PEC das Bondades, quer queira, quer não, no ano que vem, a gente sempre fala duas coisas, que a gente sempre repete aqui, ou três coisas. Primeiro, se você aumenta, isso aconteceu já, não adianta querer aumentar sempre o gasto do governo quando você não tem credibilidade. Nós falamos muitas vezes aqui no canal. Por quê? Aumentou o risco fiscal, a curva de juros estipa. Se a curva de juros estipa, ocorre o que a gente chama crowding out effect, o efeito deslocamento. O gasto do governo quer ir para frente, aumenta a taxa de juros que bateu 6% numa NTNB, taxa de juro real. O que acontece? Consumo e investimento retrai lá na frente. Ou seja, não adianta, ela não tem esse poder mais a política fiscal. Então e outra, o segundo ponto, como é que o governo, quem quer que entra, vai chegar e vai falar, olha, sabe aquele benefício de 400 para 600 reais? Sabe o auxílio caminhoneiro? Sabe o auxílio gás? Sabe o auxílio táxi? Sabe o auxílio PIS, COFINS, etc., da gasolina? Então, não vai ter mais. Então, se for por um lado aquele que for eleito, ele vai falar, tá vendo, eu não fui eleito e tiraram o meu poder. O outro lado que for eleito falou, não, vamos continuar e provavelmente vamos aumentar. Isso é mais risco fiscal, mais depreciação cambial. Então é complicado você achar que tem uma causa única aí. E ainda mais você tem, eu não acho que isso aí já seja uma notícia que impacte o Brasil, mas impacta a América do Sul. Veja, você tirou, que nem o Martin Guzmán, que não estava fazendo um trabalho lá, essas coisas, um trabalho muito difícil relacionado à Argentina, mas pelo menos ele estava negociando a dívida do FMI de 44 bilhões. E estava se comprometendo com uma pequena retidão fiscal. E outra, a Argentina, só para você ter uma ideia, nos últimos 12 meses aumentou a base monetária em 45%. No último mês, em 8%. A Argentina está aumentando a base monetária em 0,8%. Então, o Guzmán também não fez um trabalho excelente. Mas agora, quem ganha é a Cristina Kirchner, a vice-presidente do Alberto Fernandes, que ela ganhou justamente porque ela queria um peronismo muito mais heterodoxo. E se você for passear no Twitter e olhar o currículo da Silvina Batakis, você vai ver que ela é muito mais estadista, com a presença do Estado e com muito mais política social, desconsiderando não existia retidão fiscal, mas se já não existia retidão fiscal na Argentina, agora, pelo menos nos discursos anteriores, tá? Não depois da posse que ela fez, foram cabulosos, ou seja, então provavelmente a intervenção continua na economia. E isso também acaba impactando o Brasil. Mas eu tenho muito comércio com o Brasil, não é o caso de eu achar que eu tenho a mesma coisa que eu tenho com a China, mas acaba prejudicando também alguns setores, por exemplo, de autopeças e calçados. Nada calçado, por exemplo, já colocaram uma restrição que é 180 dias, todos os pares de calçados que forem vendidos, não dá mais do que $1 bi isso daí por ano, 600 milhões de dólares e tal. Mas qual é a próxima medida da Argentina que pode vir para o Brasil e que pode impactar na Argentina? Também mais restrição à saída de capital. Ou seja, estão fazendo de novo aquilo que a gente sempre fala aqui na BMC News, Paula.